Pessoal, então bom dia. Nós vamos hoje ver a aula sobre os exercícios, né? Da coluna, para a gente ver aquelas análises kinesiológicas e passar algumas orientações para vocês aí em relação às nossas atividades aí, né? Então hoje, pessoal, nós vamos analisar alguns daqueles exercícios que trabalham a musculatura do tronco, né? Que a gente estudou os músculos agora da lombar, estudamos os músculos da coluna cervical, né? Então eu vou analisar com vocês aqui alguns exercícios que vão trabalhar essa musculatura do nosso core aí, do nosso tronco e também da nossa coluna cervical, tá? Então aqui, ó, o primeiro deles que a gente vai analisar seria esse exercício aí do abdominal canivete ou sit-up, né? Então, esse exercício, pessoal, ele é um exercício muito interessante para trabalhar os músculos do tronco e também os músculos do quadril. Então, muito interessante quando a gente trabalha o movimento de flexão do quadril, você tem uma ação também dos músculos abdominais para poder estabilizar a nossa coluna, né? Manter ali a estabilização lombar. Porque a gente sabe que os músculos flexores do quadril, o ilioipsoso, reto femoral, sartório, tensor da fascia lata, quando eles se contraem para fazer a flexão do quadril, eles acabam aumentando a nossa lordose. Então, você tem que ter ativação dos músculos posteriores, né, do glúteo, para fazer a retroversão da pelve e também do abdômen, para impedir que haja aquele aumento da nossa lordose. Então, esse exercício ele trabalha basicamente movimento de flexão, se a gente fosse fazer aquela nossa análise cinesiológica, movimento de flexão do quadril, através de uma contração concêntrica dos músculos flexores do quadril, ilioipsoas, reto femoral, tensor e sartório. Eu tenho também um movimento de flexão do tronco. Então, observem que o tronco, a nossa coluna lombar está se flexionando e também a nossa coluna torácica está se flexionando. E tenho a isometria dos músculos da coluna cervical, tanto dos extensores quanto dos flexores. Então, quem que está trabalhando aí no tronco, pessoal? No tronco, então, nós temos o trabalho do reto abdominal, do oblíquo interno, do oblíquo externo. E a ação também do transverso, se você estiver produzindo aí uma sucção do umbigo, né? Se você estiver apertando as suas vísceras, você está trabalhando também aí o nosso transverso do abdômen. No caso, então, esses músculos, eles têm uma ação realmente dinâmica, porque você vê que o tronco está se flexionando, a coluna torácica está flexionando. Então, os eretores da espinha, o iliocostal, o longíssimo, os multífidos, eles estão se alongando, você então está produzindo aquela flexão do tronco e associado a essa flexão do tronco, também uma flexão do quadril. Então, nós temos aí essa ação sinérgica aí desses músculos atuando tanto no quadril quanto no nosso tronco. Além disso, se a gente for fazer uma análise completa mesmo, existe também um movimento do ombro. Nós temos, então, um movimento de extensão do ombro através da contração concêntrica dos extensores. Tudo isso acontecendo na fase concêntrica. Nós temos também a isometria dos músculos extensores do cotovelo, tudo isso acontecendo na fase concêntrica. Na fase excêntrica, nós vamos ter o movimento de flexão, ou perdão, de extensão do quadril e extensão do tronco, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a contração concêntrica. Então, esse exercício ele tem uma necessidade muito grande de que a gente trabalhe estabilizando a nossa coluna, que a gente consiga manter uma forte estabilização lombar, porque você vai ter uma tração muito grande sobre a pelve no sentido da antiversão. Daí você necessita de ter uma contração dos músculos abdominais, principalmente para antagonizar aí esse aumento da lordose lombar e também esse aumento da tração que é feita pelo ilho pessoa sobre a coluna lombar, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Pessoas que não têm uma boa ativação abdominal, pessoas que não têm um bom core, quando fazem esse exercício de flexão do quadril, acabam na fase excêntrica, principalmente por causa da tração que é feita pelos flexores do quadril, acaba aumentando a lordose. E isso pode gerar, então,
dores na coluna lombar do indivíduo quando fazem esse exercício, sem que a lombar mantenha-se estável. Começa a haver um aumento da extensão da coluna lombar, pela própria tração dos músculos flexores, que aumentam a tendência da antiversão pélvica, tá? Então, esse é um exercício que trabalha bastante o abdômen, tanto o reto abdominal quanto o oblíquo externo ou oblíquo interno, também trabalha os músculos flexores do quadril. Esse tipo de exercício, pessoal, ele deve ser indicado, ele deve ser usado no sentido de ganharmos realmente força dos músculos abdominais, mas se o indivíduo não tem força, ele primeiramente deve trabalhar o músculo do tronco, para depois colocar junto aos músculos do tronco os músculos do quadril, porque se ele utiliza o quadril e ele não tem força suficiente, ele acaba então gerando um aumento bastante acentuado da lordose, né? Então esse indivíduo vai realmente sofrer um estresse bastante acentuado na coluna lombar, levando então a dores na coluna lombar, principalmente na fase excêntrica do movimento, que é a hora que ele não vai conseguir estabilizar a coluna, consequentemente a lordose dele aumenta e ele então vai sofrer esse processo de aumento da lordose, que pode, com o passar do tempo, gerar aí uma dor lombar nesse indivíduo durante esse exercício. Então, se o indivíduo tem fraqueza dos abdominais, é preferível primeiro ele fortalecer os abdominais de uma maneira que não introduza movimentos do quadril, faça somente a flexão do tronco, para posteriormente evoluir para a flexão do quadril associado ao exercício. Tá, gente? Vou botar as pessoas aqui dentro. Dúvidas, pessoal, aí nessa análise? Alguém tem algum questionamento a fazer? Então, a gente produz aí um alongamento dos eretores da espinha, né? Um alongamento da musculatura eretora da espinha e uma ativação grande dos músculos flexores do tronco e flexores do quadril, tá? Nesse exercício. Vamos analisar outro exercício aqui que trabalha o nosso tronco. Esse exercício, né? Ó, tá? Então, esse exercício, ele vai trabalhar a nossa musculatura, é um exercício que predominantemente utiliza a extensão do quadril, né? É um exercício que potencializa o glúteo máximo e os isquiosurais na extensão. Então, analisando cinesiologicamente, seria um exercício de extensão do quadril, através da contração concêntrica do glúteo, dos isquiosurais, e, no caso, os músculos, tanto flexores quanto extensores da coluna, eles estão sendo trabalhados em contração isométrica, em co-contração, para estabilizar o segmento lombar, né, evitando que haja aí um aumento da lordose ou uma diminuição da lordose. Então, esse é um exercício que trabalha a musculatura abdominal, ao mesmo tempo que trabalha a musculatura extensora da coluna, em contração isométrica, para manter realmente a coluna parada, para que a gente faça realmente o movimento, que é um movimento de extensão do quadril, que vai usar os extensores, glúteo médio, fibras posteriores, glúteo máximo, produzindo aí, então essa extensão do nosso quadril, tá? Então é um exercício que trabalha os abdominais, mas de maneira isométrica, que o interessante é a pessoa não ter nenhum tipo de aumento dessa nossa lordose lombar. Ele tem que manter a coluna estável. Quando o indivíduo tem fraqueza abdominal, muitas vezes ele aumenta a lordose. Quando ele tem fraqueza dos eretores, muitas vezes ele faz um giro posterior da pelvis. Ele faz aquela retroversão pélvica ali durante o exercício, tá? Então, cuidado aí com esse tipo de exercício. É muito comum também as pessoas terem o glúteo fraco e jogarem muita carga nos eretores da espinha, uma sobrecarga muito grande em cima da musculatura lombar, gerando dores, gerando sobrecarga, principalmente sobrecarga facetária. Esse é um exercício que predominantemente deve usar os extensores do quadril, mantendo a isometria dos extensores do tronco. Muitas vezes a pessoa substitui os extensores do tronco, ou os extensores do quadril, pelos extensores do tronco. Então, muito cuidado, aquela pessoa que tem lordose, que já tem uma carga grande em cima da coluna, durante esse exercício pode exercer uma carga mecânica muito grande em cima da coluna lombar, gerando dores, incapacidade funcional, tá? Esse tipo de exercício aqui, gente, olha só. Então, seria uma prancha, né, com um movimento de flexão do quadril. Então, analisando cinesiologicamente, o que a gente observa? Você tem, na fase concêntrica, movimento de flexão do quadril,
movimento de flexão do quadril, na fase excêntrica, movimento de extensão do quadril. Então, prioritariamente, esse exercício, ele trabalha os músculos flexores do quadril, mas músculos flexores do quadril que têm uma ação isométrica do tronco, né? Nós temos aí, então, a atuação dos músculos flexores do quadril na contração concêntrica, ilio-psoas, reto femoral, sartório, tensor, dinamicamente, e contração isométrica estabilizadora dos músculos do tronco, para que você trabalhe a nossa estabilização da coluna. Então, observem que muitas vezes os músculos do tronco, eles trabalham em contrações que vão atuar para estabilizar o segmento corporal, para manter aquele segmento mais estável, tá? Então, é uma ação importante aí de estabilização, uma ação importante para que a gente tenha uma menor sobrecarga em cima da nossa coluna. Ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando a isometria do tronco, nós estamos trabalhando a contração concêntrica dos flexores na fase subida e a contração excêntrica dos mesmos flexores na fase excêntrica. E além disso, além da isometria dos eretores da espinha e dos flexores do tronco, existe também o movimento do ombro, que na contração concêntrica, quando o indivíduo faz a subida, ele está fazendo uma flexão do ombro, na fase da descida, ele está fazendo uma extensão do ombro. Então, na subida, ele faz uma flexão do ombro concêntrica dos flexores, deltoide anterior, coracobraquial, peitoral maior. Na descida, ele faz uma excêntrica desses mesmos músculos flexores, tá? Então, aí seria um exercício tanto para a musculatura do tronco, isométrica, quanto para a musculatura do quadril, dinâmica, excêntrica na hora de descer, concêntrica na hora de subir, e movimentos também na articulação do ombro, no caso, movimento de flexão na subida, concêntrica, movimento de extensão excêntrica na descida. Concêntrica dos flexores na hora de subir, excêntrica dos flexores na hora de descer. Então, é um exercício que necessita de muita força isométrica dos músculos extensores e flexores do tronco, tá? Muito cuidado com as pessoas que não têm essa capacidade, que perdem a estabilidade da coluna, tanto em flexão quanto em extensão, gerando sobrecargas intensas aí sobre os discos, sobre as facetas, né? E muito cuidado também com as pessoas que, em vez de usarem o abdominal, usam os eretores da espinha. A pessoa, em vez de trabalhar a ativação abdominal junto com o eretor da espinha, ela trava a coluna na extensão. Então, ela trabalha muito pouco o abdominal anterior e trabalha excessivamente os eretores da espinha posteriores, levando a dores também na coluna lombar, principalmente naquelas facetas articulares, que são bastante sobrecarregadas nesse tipo de exercício. Aqui um outro tipo de abdominal, em que nós temos também essa ação isométrica do tronco. Observem que não há praticamente movimento no tronco, mas há um movimento de flexão do quadril durante a fase excêntrica, concêntrica, flexão do quadril, e durante a fase excêntrica, a extensão do quadril. Então, um exercício que potencializa bastante o ilio-psoas, porque você está com o joelho fletido, tirando um pouco ali a ação daqueles músculos que são biarticulares, no caso, tensor, reto femoral e sartório. Então, você tem uma sobrecarga ali sobre o ilio-psoas, uma contração excêntrica muito forte, uma contração excêntrica que necessita de um bom trabalho de estabilização abdominal, porque senão o indivíduo, na hora que estiver descendo a perna na fase excêntrica, ele vai aumentar a lordose, ele vai ter aquele aumento da lordose lombar com sobrecarga discal, né, facetária. Observe que ele está aumentando um pouco a lordose. Então, nesse exercício, você tem uma contração também isométrica do abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno, reto abdominal. Na fase excêntrica, a ação excêntrica dos flexores do quadril, na fase concêntrica, a ação dos flexores do quadril. Então, você vai ter flexão do quadril concêntrica e extensão do quadril excêntrica dos músculos flexores do quadril, tá? Ilio-psoas, reto femoral, tensor e sartório, e uma sobrecarga um pouco maior no ilio-psoas, porque ele está mais adaptado a gerar tensão, porque ele não está sendo afetado pela flexão do joelho, como os outros músculos, que são o tensor, o sartório e o reto femoral, tá? Então, cuidado nesse exercício também, é um bom exercício abdominal. Observem, gente, todos esses exercícios são exercícios para o abdômen. Eles trabalham o abdominal de maneira isométrica. É necessário que haja força isométrica. É necessário que haja capacidade estabilizatória do tronco. Se não há isso, o indivíduo vai acabar aumentando a lordose,
porque os flexores vão puxar a pelve para a anteversão, gerando então um aumento da lordose lombar e isso repetido pode acabar afetando ali mecanicamente uma lesão lombar mecanopostural gerada por essas alterações, tá? Aqui, pessoal, um outro abdominal seria um abdominal oblíquo, né? Aquele abdominal que vai usar a contração agora dos oblíquos abdominais com predominância. Esse exercício, pessoal, de interessante dele é que ele não tem fase excêntrica. Você está sempre na fase concêntrica ou na fase concêntrica para um lado, para a direita, ou na fase concêntrica para a esquerda. Então, analisando esse movimento, nós teríamos movimento de inclinação do tronco para a direita, contração concêntrica do oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar, ilho pissoso do lado direito. E, quando eu inclino para a esquerda, movimento de inclinação do tronco para a esquerda, contração do oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar, ilho pissoso, eretores da espinha, do lado esquerdo. Aí não existe fase excêntrica nesse exercício, a não ser que eu esteja em pé. Se eu estiver em pé, aí sim eu vou fazer fase concêntrica e fase excêntrica, tá? Então, fase concêntrica para um lado esquerdo, fase concêntrica para o lado direito. Nesse exercício não há fase excêntrica. Então, quem está trabalhando? Oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar, eretores da espinha, do mesmo lado para o qual você está se inclinando. Então, inclinei para a esquerda, inclinei para a direita. Todos esses movimentos vão ser movimentos concêntricos, tanto para um lado quanto para o outro lado. Tá certo, pessoal? Então, nesse exemplo, não há fase excêntrica, a não ser que eu esteja em pé. Se eu estiver em pé, eu vou produzir uma contração excêntrica da musculatura do lado contrário a que eu estou inclinando. Tá? Professor, Pois não. nesse exercício aí, por ser uma flexão homolateral, né? Isso. A Ao inclinação... predomínio do, Oi? Há um ao predomínio... predomínio do oblíquo interno em relação ao externo? Olha, isso aí eu acho que é difícil a gente afirmar, porque é uma coisa muito individual, né? Eu acho que você tem a ação dos dois grupos. Algumas pessoas podem ter mais, outros menos, mas mecanicamente os dois são possíveis de serem ativados. Não saberia te dizer se há predominância de oblíquo interno ou de oblíquo externo. O oblíquo interno mais profundo e o oblíquo externo mais superficial. Então, não sei te falar se tem uma predominância de uma fibra. Eu acho que é difícil medir isso, é difícil você conseguir separar essa ativação desses dois grupos para falar que tem uma ênfase maior em um ou outro. Aqui há também uma ação do reto abdominal, não tão eficaz quanto se você fizesse a flexão do tronco, mas a predominância é dos oblíquos, interno, externo, quadrado lombar e eretor da espinha. Isso é individual, cada um vai ter um padrão de ativação diferente, devido às características de padrão motor e mesmo características anatômicas. Tá? Beleza. Aí é homolateral. Professor, Oi. Como é que fica a análise antes da fase concêntrica? Porque parece que tem para um lado e para o outro, aí fiquei na dúvida. Escolhe o lado que você vai fazer. Antes, você pode escolher qualquer uma das fases excêntricas, né? Concêntricas. Então, por exemplo, começar aqui, ó, inclinação do tronco para a direita. Você vai falar. Ou inclinação do tronco para a esquerda. Qualquer uma das duas está certo. É antes de começar a fase concêntrica. Partindo do meio, você pode inclinar para a esquerda ou você pode inclinar para a direita. Então, aí você vai definir para onde você vai começar a análise. Então, ó, inclinação do tronco para a esquerda, contração concêntrica do oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar, eretor, esquerdo. Inclinação do tronco para a direita. Nessa fase não tem fase excêntrica. Então, você pode escolher qual lado você vai iniciar a análise da fase concêntrica. Entendeu? Eu falo assim, tipo assim, antes da fase concêntrica, eu coloco que o tronco está em posição neutra, Neutra seria? Exatamente, está reto, né? Nem inclinado para um lado, nem inclinado para o outro. Aí você começa a inclinação para a esquerda, depois a inclinação para a direita. Aí você escolhe o lado que você quer começar. Não, beleza, obrigado. Tá bom? Então, pessoal, são alguns exercícios, observe que trabalha bastante aí essa nossa musculatura abdominal e vários deles trabalham essa questão realmente de isometria, né? Isometria dos músculos abdominais e, na realidade, você tem uma ação mais isométrica e uma ação dinâmica maior relacionada aos flexores do quadril. A prancha lateral, né?
a prancha lateral, ela trabalha, né, estaticamente, isometricamente, todos esses músculos da face, tanto de um lado quanto do outro, com predominância de ativação da musculatura que está em direção ao solo, né? Então, aqui no caso, o indivíduo está deitado, né? O lado esquerdo está no chão, então esse indivíduo vai ter uma atuação maior na musculatura que está em direção aqui apoiada. No caso, são os oblíquos com predominância, a reta abdominal, também os músculos eretores da espinha. Então, aqui tem uma isometria. Aqui no quadril, você tem também isometria do glúteo, dos músculos que fazem a abdução do quadril. Porque se você deixar cair, você vai fazer uma adução do quadril. Então, você contrai os abdutores, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, tensor da face lata, para te estabilizar no quadril, impedindo a adução do quadril. E você trabalha a contração concêntrica. No caso, se eu abaixasse e subisse, eu estaria trabalhando a contração concêntrica dos músculos do tronco. Oblíquo externo, oblíquo interno, reto abdominal, menos, mas trabalharia. Eretores da espinha, quadrado, lombar, até mesmo o ilho psoas. E na hora que eu descesse, seria a contração excêntrica desses mesmos músculos. Na hora que eu subisse, eu estaria fazendo a contração concêntrica de todos esses músculos do lado esquerdo. Tá? Prioritariamente, a ação é, nesse caso, do lado que está apoiado no chão. Então, você vai ter uma sobrecarga maior em toda essa musculatura aqui, ó, desse lado. Isometria do ombro, isometria da escápula, né? Então, um exercício que trabalha bastante esses músculos que estão aqui na lateral do nosso quadril e tronco, tá? Isométrico. Se eu fizesse, então, agora dinamicamente, olha lá, eu estaria trabalhando nesse movimento a fase concêntrica, a abdução do quadril e inclinação do tronco para a esquerda, na fase concêntrica. Então, abdução do quadril direito e inclinação do tronco para a esquerda. Observe que ele está deitado, está alongando os inclinadores do lado esquerdo. Na hora que ele sobe, ele faz uma contração do oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar, eretor da espinha, todo do lado esquerdo. E faz a contração concêntrica do glúteo médio, tensor da face lata, do lado direito, que está em cima, abduzindo o quadril. Abdução do quadril e adução do quadril excêntrica dos abdutores, excêntrica dos inclinadores do tronco à esquerda. Tudo do lado esquerdo. A prioridade aí, a ação maior mesmo é aqui, ó, nesses músculos aqui que estão sendo sobrecarregados, favorecendo a inclinação do tronco para a esquerda. Isometria, né, do tronco aqui, do nosso ombro, perdão, dos músculos flexores e extensores do ombro e também da musculatura escapular. Entenderam aí, gente? Então, a prioridade desse exercício, ele é a fase concêntrica do oblíquo externo, oblíquo interno, do lado esquerdo. Quadrado lombar, ilho psoas, eretores da espinha, todos do lado esquerdo. E na hora que eu subo, concêntrico. Na hora que eu desço, excêntrico. Tá? E quadril. Durante a subida, abdução do quadril. Durante a descida, adução do quadril. Tá? Então, eu tenho esses exercícios como excelentes exercícios para trabalhar a nossa estabilidade dinâmica aí do quadril, juntamente com o tronco. Tá? Então, exercícios bem interessantes aí para a gente poder trabalhar e desenvolver aí força dos nossos músculos oblíquos. Tá? O Superman, né, gente? Esse exercício aí que trabalha a extensão do tronco associada à extensão do quadril e extensão também da coluna cervical. Tá? Então, trabalha todo o nosso grupo extensor. Nós temos que ter bastante força nos extensores para a gente poder trabalhar bem aí esses movimentos. Então, eu tenho movimento de extensão do tronco, extensão do quadril e extensão da coluna cervical, na fase concêntrica. Então, eu trabalho os eretores da espinha, iliocostal lombar, iliocostal torácico, iliocostal cervical. Trabalho os extensores do pescoço, trapézio superior, esplênio da cabeça, esplênio do pescoço, semiespinhal da cabeça, semiespinhal do pescoço, todos os grupos multífidos, todos os músculos extensores da cervical trabalham associados à extensão do tronco, são os eretores da espinha, iliocostal longíssimos, e no caso da lombar, os multífidos. Trabalho também a extensão do quadril,
glúteo máximo, isquiosurais, produzindo a extensão do quadril. Também vocês observam que o pé fica em flexão plantar. Flexão plantar, contração concêntrica dos extensores da tibiotársca, no caso, gastrocnêmio e sóleo plantar. Na fase excêntrica, eu retomo, né, eu volto da extensão, eu faço então uma flexão do tronco, só que por contração excêntrica dos mesmos extensores do tronco e quadril, e o pé continua em isometria de flexão plantar. Então, um excelente exercício para trabalhar toda a nossa musculatura extensora do tronco. Toda a nossa musculatura. Ô, professor, Oi. esse exercício aí, para a pessoa que tem hiperlordose, ela teria que ter um cuidado maior ou Com tranquilo? certeza, né? Porque as pessoas que têm hiperlordose lombar já têm o eretor da espinha muito ativo, né? A pessoa que tem, por exemplo, uma cifose lombar grande e com ativação exagerada dos eretores da espinha lombar, seria um exercício que não seria bom, porque ele potencializaria a extensão da lombar e pouca extensão da torácica. Então, eu teria que limitar o movimento da lombar e jogar muito para a coluna torácica para melhorar a cifose desse indivíduo, para ativar esses músculos eretores da espinha. Tá? Então, muito cuidado. O indivíduo que tem a hiperlordose vai sobrecarregar muito a lombar, vai sobrecarregar a faceta articular. Isso pode gerar dores para ele. Tá? Como também as pessoas que têm uma hiperlordose cervical. Elas vão acabar aumentando muito a extensão do pescoço. Isso também é prejudicial, principalmente na cervical, para o disco, né? Leva a muito cisalhamento das vértebras, pode acabar machucando, gerando algum processo aí de dolorimento para a coluna cervical desse indivíduo e também para a coluna lombar. Bem colocado aí, boa colocação. Tá? Muito cuidado com as pessoas que têm hipercifose. Pode ser um exercício bom para quem tem hipercifose, mas você tem que monitorar muito bem para ver se a lombar não vai entrar em excesso de extensão. Isso pode estar gerando ali uma sobrecarga mecânica, principalmente em cima das facetas articulares, que vão estar excessivamente ativadas, excessivamente tensionadas aí no caso. Tá bom? Beleza. Beleza. Bem perguntado. Então, gente, vocês observem que basicamente esses nossos músculos da coluna, do tronco, eles têm uma ação dinâmica, mas, muito importantemente, eles têm ações que são isométricas, né? Aqui, então, a gente observa esse movimento, pessoal. Seria aquela mesma inclinação do tronco que a gente viu no caso para a esquerda, só que agora eu estou em pé, com o kettlebell aí, né? Então, o que que acontece? À medida que eu vá fazer esse exercício, eu tenho que começar da fase concêntrica. Então, eu estou lá embaixo, eu vou fazer a inclinação do tronco para a direita, contração concêntrica do oblíquo interno, quadrado, lombar, eretor da espinha, do lado direito. Quando eu abaixo, movimento de inclinação do tronco para a esquerda, através da contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a contração para a direita. Então, esse exercício ele potencializa os eretores da espinha, o oblíquo externo, o oblíquo interno, quadrado, lombar, todos do lado direito. O lado esquerdo ele relaxa. E o lado direito ele vai ativar para poder fazer tanto a fase excêntrica quanto na subida a fase concêntrica. Então, eu tenho fase excêntrica do lado direito, fase concêntrica do lado direito. Tá? Então, esse exercício ele prioriza a atuação dos músculos inclinadores do tronco à direita. Oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar, eretores da espinha, ilio-psoas, com pequena alavanca, todos do lado direito. Tanto na fase excêntrica, que é quando a gente desce, quanto na fase concêntrica, que é quando a gente sobe. Então, eu estou aí potencializando os músculos do lado direito. Os músculos do lado esquerdo têm pouco trabalho em cima deles. Basicamente, movimento mais voltado para o lado direito. A não ser que você faça força. Se você acelerar e fizer força para inclinar para a esquerda, aí você trabalha os inclinadores da esquerda. Mas se você deixar cair lentamente, são basicamente um trabalho para os músculos do lado direito. E o lado esquerdo está relaxando. Se eu fizer força, velocidade, eu já posso inverter a situação. Contraio os do lado esquerdo dinamicamente e freio com os do lado direito. Vai depender da maneira de você executar. Se você descer lentamente, como a gente está analisando, é um movimento excêntrico do lado direito e concêntrico do lado direito. Né?
Então, pessoal, vocês observem que são exercícios que vão, né, potencializar muitas vezes os nossos músculos extensores, nesse exemplo aí, ó. Então, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando uma movimentação em que eu tenho movimentos do joelho, do quadril e do tronco. O pescoço está isométrico. Então, o que está acontecendo aí? Olha, eu tenho uma contração concêntrica em que eu vou estender o meu quadril e vou estender a minha coluna torácica e a minha coluna lombar, tá? Então, na fase concêntrica, eu faço uma extensão do quadril e uma extensão do tronco. Contração concêntrica do glúteo máximo, dos isquiosurais e dos eretores da espinha, tá? Iliocostal, longíssimos, multífidos, tanto da região torácica quanto da região lombar. Então, o exercício ele tem uma isometria bastante grande e uma atuação concêntrica também no final. Mas os eretores da espinha, principalmente quando a pessoa está dobrando o quadril, eles estão em contração isométrica, para não deixar o tronco dobrar. E a carga excêntrica vai muito em cima do glúteo e dos isquiosurais. Então, eu tenho um movimento de flexão do quadril na hora de descer, através de uma contração excêntrica do glúteo e dos isquiosurais. Então, esse exercício, ele predominantemente trabalha os músculos isquiosurais e o glúteo. E tem uma ação muito isométrica dos eretores da espinha, a não ser no finalzinho ou durante um pouquinho que você tem um pouco de extensão do tronco. Então, basicamente, esse exercício, ele trabalha os eretores da espinha, ele trabalha os extensores da nossa coluna em maneira isométrica. E a atuação primordial deles, tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica, é em cima dos isquiosurais e do glúteo máximo principalmente. Porque eu estou fazendo extensão do quadril. O tronco, pouca extensão, muita isometria. Atuação em cima do glúteo e dos isquiosurais, produzindo o movimento de extensão do quadril. Então, eu tenho excêntrica dos extensores do quadril, concêntrica dos extensores do quadril, excêntrica dos extensores, concêntrica dos extensores. E o tronco fica praticamente quase todo o tempo em isometria. No finalzinho, você tem uma pequena extensão da coluna lombar e torácica. Então, exercício... Pois não. Não, pode continuar, desculpa. Não, pode falar, já deu para ver. Porque você falou que o tronco fica trabalhando isometricamente, né? Isso. Nas academias, nós vemos que eles costumam passar, esse é o banco romano, certo? Isso, mesa romana, exatamente. Eles costumam passar trabalhando dessa forma mesmo. Porém, para potencializar a ação dos flexores da coluna, extensores da coluna, fazer a flexão, por exemplo, da lombar, não estaria errado, então, certo? Ação dinâmica. Na hora de lá embaixo, se deixar sua coluna lombar dobrar? Porque ao invés de trabalhar isometricamente, você fazer a flexão e a extensão. Porque eu já vi gente falando que também, para trabalhar realmente a lombar, e não ser só os isquiosurais e glúteo, você pode fazer essa flexão e extensão da coluna, jogando mais atenção para os eretores da espinha. Pode fazer. Se você tem uma pessoa com cifose, por exemplo, né? No caso, com pessoa com cifose, você poderia trabalhar a ênfase maior no exercício dos eretores da espinha, principalmente torácicos, né? Poderia ser uma ideia. A flexão é que eu não sei, porque fica meio difícil, né? Você dobrar a coluna para depois esticar, né? Aí trabalharia o abdominal, trabalhar a musculatura da frente. Mas você pode, se você quiser tirar um pouco dessa ênfase dos isquiosurais e do glúteo, você poderia fazer com o movimento básico de extensão do tronco. Se o seu objetivo é trabalhar os extensores do tronco, você vai estender só o tronco, como a gente viu naquele Superman lá, por exemplo. Né? Aí tem uma ação muito grande isométrica. Da mesma maneira, tem pessoas que têm hiperlordose, que têm ativação excessiva do eretor da espinha lombar, essas pessoas vão sofrer se fizerem esse exercício. Esse exercício seria indicado para a pessoa que tem fraqueza da musculatura extensora do tronco, né? E aí, não a pessoa que tem já uma força muito grande dos eretores da espinha, porque senão ela ia predominar com os eretores da espinha e ia deixar de trabalhar o glúteo. O objetivo desse exercício é trabalhar glúteo e isquiosural. A isometria, ela é uma consequência. Se eu quero mudar um pouco a ênfase do exercício,
eu posso enfatizar mais a extensão do quadril e menos a extensão do tronco e menos a extensão do quadril, como você falou. Agora, a flexão do tronco, eu acho que já é meio ruim, a posição meio desfavorável para você ter controle aí, pode acabar dificultando o exercício. Tá certo? Bacana. Pode fazer sim. Então, pessoal, são vários exercícios que a gente tem que vão trabalhar basicamente essas análises. Gostaria que vocês prestassem atenção, assistissem essa aula de novo, né, para poder gravar um pouco mais aí as análises, estudar aí a questão mesmo dos movimentos, né, que vão trabalhar, os músculos que estão trabalhando, e entender um pouco dessa questão da análise da fase concêntrica, da fase excêntrica, né? O que eu vou cobrar de vocês é isso, é saber o nome dos músculos e saber analisar de maneira concêntrica e excêntrica, tá? Esse exercício, né, gente, é interessante, a gente ouviu falar, né, o crunch. Então, é um exercício que você, muitas vezes, anula a ação dos músculos flexores do quadril. Esse é um exercício muito bom para quem tem uma fraqueza do abdominal. Então, o indivíduo que tem um músculo abdominal fraco, você não quer entrar com os flexores do quadril junto, é muito interessante a gente fazer só a flexão do tronco, que é isso, a flexão da torácica e a flexão da lombar. Aí eu priorizo a minha força abdominal sem que haja um perigo da minha lordose aumentar, sem que os flexores do quadril tenham que trabalhar. Então, é um exercício indicado para quem tem fraqueza do abdômen. Primeiro, antes de colocar a flexão do quadril junto. Porque se você coloca a flexão do quadril junto, você vai estar necessitando de uma grande estabilização do reto, porque os flexores do quadril vão aumentar a lordose. Mas se eu tenho uma dificuldade nessa estabilização, eu posso tirar o iliopsoas, tirar os flexores do quadril, flexionando o quadril. Daí eu vou potencializar os meus músculos abdominais, oblíquo interno, oblíquo externo, reto abdominal. Se eu faço uma sucção abdominal, eu potencializo o transverso, né? Então, são exercícios que vão ajudar a fortalecer inicialmente o reto abdominal e os oblíquos, para depois, à medida que você ganhe força, você começar a pedir a esse indivíduo que use também os músculos do quadril, que vão aumentar ainda mais a ativação eletromiográfica desses músculos de tronco, porque você vai necessitar, além de fazer uma ativação para manter a estabilidade, você vai ter que segurar também o quadril para evitar que a lordose aumente. Então, é um ótimo exercício, esse exercício, o crunch, é um ótimo exercício para as pessoas que têm fraqueza abdominal, em que você não quer colocar a pessoa em risco em relação à coluna, fazendo com que haja aí esse aumento da lordose lombar pela tração dos músculos flexores do quadril. Tá? Então, pessoal, são movimentos aí, são exercícios que eu gostaria que vocês estudassem. Eu vou falar agora como que vai ser a nossa próxima aula, que é a prova, né? Nossa próxima aula, nós vamos fazer uma avaliação, né? Essa avaliação vai ser online também, eu vou botar algumas análises dessas para vocês fazerem, e vocês vão fazer, como a gente treinou na parte da escápula, do húmero, como a gente viu a aula também do quadril, e como a gente viu essa aula da coluna lombar. Eu vou projetar esses desenhos, projetar uns 4, 5 desenhos desses aí, exercícios, e vocês vão ter um tempo aí, umas 2 horas, para fazer as análises e me encaminhar, tá? Por e-mail. Então, vai ser assim, próxima aula vai ser síncrona novamente, nós vamos projetar esses exercícios e vocês vão mandar para mim a análise pelo e-mail. Vocês vão ter 2 horas para fazer essa entrega do material e isso vai valer como a nossa avaliação, tá? Vai valer 40 pontos da avaliação. Além desse trabalho, gente, dessa análise que nós vamos fazer, dessa avaliação, vocês vão fazer para mim também aquele trabalho de análise cinesiológica de um movimento do esporte. Então, você pode escolher qualquer movimento de qualquer esporte que você quiser, e vocês vão mandar também para mim por e-mail, juntamente com essa prova, vocês vão mandar para mim essa análise cinesiológica de um gesto. Pode ser o chute no futebol, o ataque no vôlei, qualquer tipo de movimento que vocês queiram analisar, fazer a mesma análise cinesiológica de contrações concêntricas, excêntricas, como a gente fez até agora. Também é para mandar para mim, né, esse trabalho. E nós vamos
fazer também aquela aula do Portal NEF, né? Que também vai ser entregue o certificado de ter assistido a aula que tem lá no Portal NEF, www.portalnef.com.br. Vocês vão lá e assistem a aula que tem lá e emitem um certificado e também me mandem juntamente com o trabalho da prova, né, dessa nossa avaliação desses movimentos da musculação, de exercícios livres e dos pontos aí de trabalhos de análise de movimento do esporte, do fundamento do esporte. Dúvida, pessoal, sobre como será a nossa avaliação? Tranquilo? Portal o quê, professor? Vou escrever aqui nas coisas, www.portalnef.com.br. Deixa eu botar aqui no bate-papo. Então, vocês vão lá no www.portalnef.com.br, né? E tudo letra minúscula, escrever letra maiúscula, mas é www.portalnef.com.br. Lá vocês vão assistir uma aula sobre modelo de função e disfunção do movimento humano. É uma aula online que tem lá. E essa aula ela tem um quiz, vocês vão preencher esse quiz e ele vai emitir um certificado. E vão mandar esse certificado para mim, junto com os outros trabalhos. Tá? Então, isso aí tem lá no www.portalnef. É só cadastrar, esse é o portal da minha clínica, lá está a aula, né? É só cadastrar que vocês têm acesso à aula. E, a partir disso, fazer a aula e me mandar o certificado. E na próxima aula a gente vai fechar isso aí com essa nossa avaliação feita dessa maneira. Eu vou projetar os movimentos, igual a gente fez durante todo o curso. Eu vou projetar os movimentos, vocês vão fazer a análise para mim. Vocês têm 2 horas para fazer essa análise e me mandar no e-mail, no ricardo@portalnef.com.br, que vai ser para onde vai ser mandado todo esse material. ricardo@portalnef.com.br. Tá? Depois, aí, quando Deus quiser essa pandemia acabar, né, gente, eu pretendo aí reunir vocês, ou vocês podem, a gente fazer uma aula prática, para ter mais interação. Porque a cinesiologia é boa, a gente vendo a coisa acontecer, então, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso esse semestre, eu acho que o outro, esse agora também que vem, não vai dar. E aí, quando tiver liberada a presença física, a gente pode marcar uma aula prática, né, para a gente ver essas coisas que a gente está vendo aqui online, ao vivo, eu acho que é bem mais interessante. Tá bom, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou deixar essa aula também gravada. As pessoas que não assistiram podem ir lá no portal. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail também, entrar em contato comigo, que eu tento responder o mais rápido possível. Dúvidas, pessoal? Posso encerrar? Beleza, então. Obrigado a todos. Um abraço e se cuidem. Bom? Abraço.